Yes. Vou ajudar a partilhar vídeo. E a boa ainda que seguir a página de Jorge Mustafa Fati, começa a seguir a partir da hoje. A nós não intenção. E que? Eu de Guiné-Bissau desenvolvido. Eu de Guiné-Bissau de progresso. Eu de Guiné-Bissau onde que todo filho de Guiné, Puritibi, onde que todo filho de Guiné não tem a mesma oportunidade. Onde que mérito tem que estar conta. Em defesa de que a nós está sempre na defender, na lado que não tem como, para nós está direito. Atualmente, não tem como, nós sai de uma eleição e houve uma tentativa de golpe de Estado de um grupo de gente, de um grupo de cidadãos guineenses que entendem como eles, sim, é que fazer golpe de Estado, é que poder chegar a poder. Porque o presidente Mbalon ganha na eleição passada. Então, para aquilo, comando militar toma terra para preservar. Para poder preservar dignidade de nossa terra e de tudo guineense. Naquele molde ia acontecer como, se um comando militar toma terra, entende como, de naquela eleição tem na 94, partidos que engajam, nunca é capaz na cabeça de como, não tem que estar muda, não tem que estar rever na Constituição. Porque na Constituição, vem de Constituição de 1984. 1984, se na Constituição vem de base de Constituição de 1984, significa como e tem necessidade de 96 até 2026 e cana chegava a 2026, porque fazia 30 anos e que sofre nenhum tipo de revisão. Tudo o que está na Constituição e caminho que não fala voz. Para que lá não fala voz, você sucuta direito bobe. Na Constituição que não tem na nova Constituição que programado para alto comando. Que é que não tem lá? Bobe direito para você poder perceber. Na Constituição antiga e Constituição que fazido na dia 12, quer dizer, e aprovado na dia 12 de novembro de 1996. E consegui promulgado no dia 4 de dezembro de 1996. Quase 29 tal anos e alguns meses. E na chega 30 anos, sem nenhum tipo de alteração. Mas não vai um bocadinho mais calmo, para poder permitir o Aboconobin, tomar boas notas, porque esse seriado não começa no preâmbulo até no artigo 36. Para Aboconobin, para você tirar a eleição, se na verdade, esse que não e parte A, se você tem alguma coisa que mudado lá, você conta base. Se você tem alguma coisa que mudado, você fala PDC Cafumbang, que é só que me está de acordo é duas coisas. Naquele que não vem contar o gosto, não falou de preâmbulo até artigo 36. Tudo que não falou de preâmbulo até artigo 36, não mostrou ele na Constituição antiga, mostrou o que está na Constituição atual. Para você atribuir ação, se na verdade, comando militar revi e alterar alguma coisa ou mudar na Constituição nova. Porque informações que não tem estado na receber para não famílias na tabanca, estão contando com uma PDC que se aliado de gente de Fernando Dias, está na gigante informação na comunidade como alto comando militar na muda a Constituição da República. Que eles estão pegando só na molde de muda a Constituição. E é que na conta a comunidade, sim, e na fazido alguma revisão e algumas alterações. Então, para aquilo, não vai gostar para baobi na preâmbulo que não conheça aquele, não conheça que antigo, não tem sido novo. Porque no antigo que não sei, para não conhecer chegar na novo. Para você não ouvir, toma caneta, meu irmão. Você começa a tomar notas para via de, depois você pode entender, pergunta de fazer. Obin direito, na preâmbulo de Constituição da República de Guiné-Bissau, que fazido no ano 1996, que promulgado dia 4 de dezembro de 96, que fala na preâmbulo. Que é preâmbulo? Primeiro capa de rosto que está falando sobre que terra. Então, Bobi, que pede se põe na Constituição que não junta na 96. E hoje não ia abrir multipartidarismo. Não está na monopartidarismo. Bobi, agora que pede se põe na preâmbulo de uma Constituição que não junta no momento de manga de partidos. Vou escutar. Preâmbulo. O PAIGC fundado no dia 19 de setembro de 1956 e cumpre exemplarmente com esse programa mínimo que está consiste na libertar povo de Guiné-Bissau que Cabo Verde e também conquistar a soberania de respectivos estados.
e ao mesmo tempo ina lança base para a construção de uma sociedade livre, democrático, de justiça social de cada um desses países. Boa bidrito na preâmbulo de PDC. E Constituição que pertence a todo filho de Guiné. Mas PDC para começar mostrar gente que é a República de Guiné através de Constituição e começar que se nome. E fala PDC fundado. Imagina uma Constituição que revido na 1900, que alterado e fazido alguma revisão na 1996. Na 1996 já não abre multipartidarismo na 1992. Significa não vai primeira eleição na 94, ou que não altera qualquer, ou que não fazer revisão, alteração de revisão de Constituição, o tem que estar baseado no multipartidarismo. Nesse aspecto, no primeiro parágrafo de Constituição que o PDC tem, que miste para não continuar nele, e conta com uma PDC fundada dia 19 de setembro de 1956 e cumpre exemplarmente esse programa mínimo que está consiste na liberdade do povo guineense que Cabo Verde. Meus irmãos, não está no multipartidarismo. Que na Constituição não tem nada a ver com a fundação do PAIGC. Punta boa cabeça. Se na verdade, Buna está de acordo, para nós tudo, e a equipa que não vai jogar campeonato nacional, para o presidente da federação, Caíto, tomando cabeçalho de documento de federação e começa a falar, Benfica e a equipa que ganha campeonato na Guiné-Bissau. Para a memória de Benfica, Buna certa a boa equipa de Atlético. Não, para nós está num campeonato que tudo é equipa, para ter isenção, para ter coisa livre e justo, nem tem que estar compreendendo a nós tudo. Gossinobi, primeiro parágrafo que revido na Constituição de Alto Comando. Meus irmãos, bota uma caneta. Alto Comando fala, Estado de Guiné-Bissau, peramburi volume, se boca não bidrito, naburi volume. Na revisão Constituição que não fazido para Comando Militar, nesse preâmbulo, primeiro parágrafo, e fala assim, Estado de Guiné-Bissau nasce na luta patriótica e conquistar a independência nacional no dia 24 de setembro de 73. E afirma-se soberania, direito à autodeterminação na base de uma sociedade livre de colonialismo, de dominação externa e inaugurar uma era de legalidade, liberdade e justiça social. Meus irmãos, o que é que eu vou falar ali? Comando Militar, primeiro parágrafo que o PDC vem contando dessa história e retirá-lo, porque nós estamos no multipartidarismo. E te ensino um parágrafo bonito nesse lugar, e falando, em vez de falar PDC fundado, e fala Guiné-Bissau um Estado patriótico conquistado para a independência nacional e fundado na 24 de setembro. Para ver de que equivoca, e para ver que retira 19 de setembro de 1956 e inclui 24 de setembro de 1973. Para além de como nós estamos no multipartidarismo, a nós todo guineense, que não está a hora e que a data de nascimento do PDC, não está a hora que a data de nossa independência, somos um país soberano e um país que realmente toma sua independência na base de toda unidade desse povo, sem ter um partido. Ora que não vem abre multipartidarismo, não cadibri está na nossa Constituição, um primeiro parágrafo que enfatiza a importância de um partido em detrimento do outro. Boa, já. Primeiro parágrafo. Vou tirar a ilação na boa cabeça. Se na verdade, e tem necessidade de mudar parágrafo para tirar PDC fundado e por Guiné-Bissau Estado dependente. Boa, bidrito. PDC não dá boa informação mal porque está com fome de mandar 7 anos. Ele que manda que tem coragem de dar boas informações concretas. Não avança. Segundo parágrafo, meus irmãos. E fala assim. Segundo parágrafo de Constituição antigo, que o PDC faz, que o Alto Comando não revi. Segundo parágrafo de Constituição antigo, o que fala? Partido conseguir, após a independência, no plano interno e plano internacional, fazer simpatia e respeito e admiração para a forma que conduz destino de nossa nação, nomeadamente através de criação de institucionalização de aparelho de Estado. Imagina, na Constituição de nós junta tudo, perante multipartidarismo, a botapui segundo parágrafo de como partido conseguir. Naquele nome? No nome de quê? Que nós não temos uma Constituição que tem 50 partidos, para não começar que vai falar partido conseguir. Que é que o comando militar muda lá? Mas, busca caneta bujubi, se está de acordo ou está de acordo. PDC só que fumam. No segundo plano,
que comando militar põe na preâmbulo, no segundo parágrafo. E fala no plano interno e internacional, nação guineense. Bom, não obedrito. Nação guineense. Enquanto que PDC fala, partido conseguiu. Bom, não há problema. Bom, não há como PDC fazer constituição na base de poder dar vantagem. Ele que manda, e se diz como, nenhum partido, nenhuma maioria que pode conseguir no parlamento, que está compreendendo terça parte para poder votar, então ainda fica assim, para beneficiar ele só. Porque cada partido pega a constituição para ler na sede de partido, e nada chamando o PDC conseguir. Ele agora é concorrente de PDC. Vou tirar a ilação na boa cabeça. Não cabe para contar mais mentiras, nem para influenciar vós. Não vem para mostrar vós realidade, fatos. A boca guineense para você tirar a ilação. Para você ver como não está na desinforma, não está na informa o povo, porque não é obrigação e não missão. E não compromisso, somos um patriota, somos um nacionalista. Meus irmãos, não continua. Na terceira, o que fala lá? E fala, movimento reajustador, essa é na Constituição de PDC. Movimento reajustador de 14 de novembro, partido reorientação, corrigindo erros que estavam na trava, edificação de uma sociedade unida, forte e democrata. Que nós não temos que partido? Que partido também toma na Constituição que não junta e fala com uma partido na orientações para corrigir erros que passavam no passado. Nós não temos nada a ver com corrigir esse erro. Para ver como no momento que nós está, a partir de 96, e que partido e povo guineense, bobe que comando militar põe na conta de parágrafo. Comando militar fala assim: o povo da República da Guiné-Bissau, soberano e guardião da Constituição, reconhece o papel vanguardista do combatente da liberdade da pátria e consagra um Estado de direito democrático, laico, unitário, fundado na base de separação de poderes, da unidade nacional, da participação popular efetiva e da promoção dos direitos fundamentais, liberdades e garantia como conquista irreversível. Comando militar fala no castané questão de 14 de novembro. A os que nós está nele, boa noite, Ju. A os que nós está nele e povo de República de Guiné-Bissau. Comando militar toma aqui parágrafo de movimento reajustador de 14 de novembro, que tem pouco gente está comer forinha e tirá-la. E põe como, não capo de põe movimento reajustador no preâmbulo. Mas não dibre põe povo guineense, povo de República de Guiné-Bissau. E soberano é que guardião de sua Constituição. Nós não podemos falar movimento reajustador através de partido e na levando para poder ultrapassar essa dificuldade. Não está no multipartidarismo. Cada partido tem que estar civil essa dificuldade nesse partido. E cada cedo, coisa que nós entra dentro de nossa Constituição. Ai, bro, está na direto agora. Tem paciência, acabou liga, pede na voz. Bro, I will call you back. Please don't call me. Don't call me at the moment. I'm very busy, man. Come on. Let's go. No Jobi, na outra questão, último parágrafo. E fala, PDC fala assim: Assembleia Nacional Popular felicita a PDC para via de papel vanguarda que desempenha na condição de destino de não-nação e congratula que per decisão corajosa e oportuna de partido da Amílcar Cabral toma para implementar o desafio de abertura democrática. Hoje não abre democracia. Assembleia Nacional Popular, porque não vai assumir deputado, não vai representar nunca um partido, não vai representar a nação guineense. Ele que manda deputado, porque entra na Assembleia, e está chamado deputado de nível nacional. Como com uma Assembleia Nacional de Guiné, de PDC, está certa de como e não vai felicitar PDC. Para bem que felicita PRS, para bem que felicita a PU, para bem que felicita a União para a Mudança, para bem que felicita que outros partidos são RGB. A Bobo está de acordo para nós não ter tipo de Constituição, é preâmbulo na Constituição que nos junta. Não está a falar de tempo de um partido, é Constituição fazida no tempo de manga de partido. Que na 1996 não tem abertura democrática, na 1992 não vai eleição na 1994.
E passa 2 anos de não eleição, e criado, e fazido a Constituição, toma nome de PGC, na diante de PRS sinta e cana se boca, e na baripádia traz de PGC. E cana conta eles verdade. Caba PRS ganha a eleição com 70 e tal deputado, e que pensa nunca na fala como, peram pui também, para a Assembleia Nacional felicita tam PGC, para a Assembleia Nacional da República felicita tam PRS. Incoerência total. Incoerência total. Não vigora. Não can vai nem não vai diretamente para o primeiro artigo. Um conta vos como a minha cabine para brincadeira. Bin ali para contar minhas seguidores para olhar como mentira que PGC na conta, para que conta que mentira. Porque se conta que mentira, é na cai na erro e que era uma riba de ser cabeça porque eles que jovem ainda. Então, é terra no juntar. Para não votar na verdade, não deve conciliar. Mas para não conciliar, não deve informado. E a nossa ativista não tem obrigação. Para além de como, alto comando militar, e na kunsa campanha sobre eleição de referendo que na baseia na informação de sensibilizar o povo sobre esse artigo que tem. Ele que manda mim kunsal para poder mostrar vos antes de abrir a abertura na contra não concluir tudo e tem na verdade tem tudo 152 artigos e o que outro que acabado que ele e tem 133 artigos. Não vai para baixo, bem que não fica vos na passada, não passa. A vos que não está conta, agora não chega na fase de bata conta. Bona pui ponto 1. Vou escrever que caneta lá. Se está certo, vou pôr certo. Se parece só, vou pôr certo. Não continua. Ponto número 1 de Constituição de República que PGC cria. Constituição de República de PGC. Artigo 1. E fala, Guiné-Bissau é uma república soberana, democrático, laico e unitário. Certo. Não houve ponto artigo 1 de alto comando que fala. Artigo 1 de alto comando fala. Artigo 1 fala, Guiné-Bissau é uma república soberana, democrática, laica e unitária. O que muda ali? Nada. Bota falar já nada. Vou pôr lá 1. 1. Empata. E parse. Nada que muda lá. Boa mentira de gente. Artigo 2 de PGC. E fala, artigo 2 tem 2 pontos. E tem ponto 1, ponto 2. Artigo 2 fala, ponto 1. Soberania nacional da República de Guiné-Bissau e tem residir na povo. Não vai ouvir artigo 2 de Constituição de Alto Comando na ponto 1. E fala, soberania nacional da República de Guiné-Bissau está residir na povo. Não é que diferente. Tudo parse. Artigo 2, ponto 1. Tudo parse. 2. Não vai a me bronca nada conta 2. A voz que nada marcada. Porque não vai ter 30 para vou ouvir. Qual que diferença para vou olhar mentira só. Artigo 2, ponto 2 de PGC. E fala assim, povo tem exercer poder político diretamente ou através do órgão de poder eleito democraticamente. Não volta para artigo 2, ponto 2 de alto comando. E fala, povo tem exercer poder político diretamente ou através de órgão de poder eleito democraticamente. Que está ali? E diferente, e parse. Bobata pui só la parse. Parse, mentira que conta bom. Não conta bom ser verdade, um som. Para você ver gente que está na brincadeira ali não. Gente que na lugar boca na conta mentira. E bom alguma lugar boca, lugar na conta verdade. E que na conta mentira. Não houve terceiro, artigo 3. Constituição antiga de PGC. E fala assim, República de Guiné-Bissau é um Estado democrático, é um Estado de democracia constitucionalmente instituído, fundado na unidade nacional e na efetiva participação popular de desempenho, controle e direção da atividade pública que está orientada para a construção de uma sociedade livre e justa. Não vai para artigo 3 de alto comando. Artigo 3 de alto comando que está falando de fundamento do Estado e fala assim, República de Guiné-Bissau é um Estado de democracia constitucionalmente instituído, fundado na unidade nacional e na efetiva participação popular e no desempenho, controle, direção da atividade pública e está orientado na construção de uma sociedade livre e justa. A voz que não conta a boa cabeça, se parece ou capaz, e caminho que não conta a boa, se parece ou capaz, me fala a voz, a mim cata bem para brincadeira, a mim pegar na mão, e tem uma determinação
muito, nunca se vende que acaba. Porque a mim que entra na mentira. Ele que mandou ter conta mentira sobre a Constituição, buscar ali da direito, tem duas Constituições. Tem ali antigo, que o outro está no computador. Não vai, obrigado para minha brother que parte em computador. Não passa. Não houve artigo 4º. Artigo 4º de PGC. Bota por lá e passe. Não vai para artigo 4º. Se passou, vou por lá e passe. Artigo 4º. Que aqui fala na Constituição de PGC. Na República de Guiné-Bissau, e livre constituição de partidos políticos, na termos de Constituição e de lei. Não vai para artigo 4 de Comando Militar. E fala assim, República de Guiné-Bissau e livre constituição de partido político na termos de Constituição e de lei. E parece e capaz. Artigo T4 e parece e tem 4 tem ponto 1. Quarto tem ponto 1. Não vigora ponto 1 de quarto. Quarto e fala assim, liberdade e constituição de partidos. Partidos têm liberdade de constituir. Não vigora, que fala da PGC? Ponto 1, artigo 4º, ponto 1. Na República de Guiné-Bissau é livre constituição de partido político na termo de Constituição e de lei. Ponto 1 do artigo 4 de alto comando e fala mesmo coisa. Na República de Guiné-Bissau é livre constituição de partido político na termo de Constituição e de lei. E parse. Não vai agora mesmo artigo número 4, ponto 2. Ponto 2 de PGC. E fala assim, partidos políticos podem concorrer por organização e expressão de vontade popular no pluralismo político. E falar também no artigo 4º de ponto 2 de Constituição de Alto Comando. Os partidos políticos concorrem para a organização e expressão da vontade popular e do pluralismo político. Que é diferente? Vou pôr lá base. Se mesmo e caminho. Não fala o bata pôr só base. Se mesmo e caminho. Não me cansar ali na brincadeira. Não vai para ponto 3. Porque artigo 4 e tem 6 pontos. E artigo 4 de Alto Comando tem também 6 pontos. Mas é ponto, não fala já de 2. Tudo passa. Não vai para ponto 3 de artigo 4. Partido político deve respeitar a independência, unidade nacional, integridade territorial, democracia pluralista, também na sua organização e funcionamento deve observar regras democráticas. Não volta para ponto 3 do artigo 4º de Alto Comando. Partidos políticos devem respeitar a independência, a unidade nacional, a integridade territorial e a democracia pluralista, devendo da sua organização o funcionamento obedecer às regras democráticas. Artigo 4º, ponto 3. Tudo parse. Boa da pui só la base. Se parse ou parse. Na bem desistir. Se boa na pui la parse que parse. Boa na cansa. Se parse que parse. Artigo 4º, ponto 4. Que fala na ponto 4? E fala ali na DPDC. É proibida a formação de partido no âmbito regional, local, de partidos que estão fomentando racismo, tribalismo e de partidos que estão propondo empregar meios violentos para poder chegar poder. No artigo 4º, na ponto 4 de Alto Comando, e fala assim, e proibido formação de partido no âmbito regional. O capo de fundar partido de Oio, o capo de fundar partido de região de Gabu, o capo de fundar partido de região de Oio, nem de região de Cacheu. E também o capo de fundar partido local, quer dizer, o capo de falar esse partido de Bissoran. E que assuma alguma que não acaba voto, não se vinha claro, alguém está falando no partido de Bissoran, é no partido de Encheia, é no partido de Biambi. Mentira, que a Castanha não Constituição. E próprio comando militar também nega. Esse pode como é falar como o comando militar tira poder a partidos. Mentira. Tudo que está ali está na de alto comando. Boa, Bidrito, nós estamos no ponto 4, artigo 4, ponto 4. E passe tudo. Não vai no artigo 4 mesmo, na ponto 5. O que fala? Ponto 5 na PGC. E fala assim. Denominação de partido político que não poderá identificar qualquer parcela de território nacional, nem invoca nome de pecador, igreja, religião, confissão ou doutrina religiosa. No mesmo artigo 4º, acabou liga, está na direto, vou pera ainda, não bem liga, vos. No mesmo artigo 4º, na ponto 5, e fala assim, denominação de partido que pode identificar qualquer parcela de território. A boca pode falar nesse partido de Bissoran.
E capur, para além de capuri, parece que nem identifica que parcela no território, também o capuri voca nome de pecador. Sumo ata fala, esse partido de DSP, esse partido do Umar Sissoko, esse partido de Kumba, não Constituição legal. E gente está perceber, para via PDC toma uma Constituição e recadabá de mala, e não gana gente que fuma. Artigo 4.5, mesmo coisa. Não vai para o último ponto no artigo 4. Último ponto fala assim: dirigente máximo do partido deve ser o cidadão guineense originário. No artigo 4º, último ponto 6º, na Constituição de Alto Comando, que não manda pedir para não volta, e fala mesmo coisa. Dirigentes máximo do partido deve ser o cidadão guineense originário. É fala, não, Alto Comando não apoia maliano e não apoia senegalês. Mentira. É só para boa. Sim, irmão Miro. Um forte abraço. É só para boa, Jacuma. Tem ponto. Nunca gosta de chapéu. Pera mostrar boa vomitar com o bocado. A mi lambe. Não conta vos kuma. A nossa lambe. Punta mani não conta vos. Alanhão mestre. Mano Mutaro. Um forte abraço. Bu mensagem da torna sangue quinti. Não continua. Não vai para artigo 5º. Artigo 5º. A mim lambe. Artigo 5º, na verdade, li na Constituição atual. Artigo 5º, isso aí de onde? Isso aí de artigo 57. Quer dizer, na antiga Constituição de PDC, artigo 57, que é que o Alto Comando tira no artigo 57 e diz no artigo 5. E conseguir fazer o quê? E conseguir aumentar lacunas que tem. Bob só um artigo 57. O que o PDC fala naquele artigo que está no artigo 5 a Oscar na baleia? Bob, se a voz está de acordo. Nós estamos falando de partidos políticos. PDC diz ali, no artigo 57, e fala: partido político tem direito a tempo antena na rádio, na televisão e na termo de lei. Quer dizer, PDC, e fala de partidos políticos que por constituído, suma Alto Comando, que por parcela, sim senhor. Mas, Orkibapa fala de partido político e limita como partidos políticos têm só que ter dado tempo de antena na rádio. E cara, é que por participar na tomada de decisão, é que Bob agora quer que comando militar põe no artigo 5. Para Bob se contrastar conforme ou não. Artigo 5. Alto Comando fala como em suma não fala sobre, no artigo 4º, não fala sobre partidos políticos. Não tem que ter garantia de direito de oposição. Quer dizer como a nós não podemos pensar como gente que está na oposição que conta. Portanto, através daquilo, não pode pegar só para falar quem que está no partidos políticos que está no governo, tem só que está na oposição, e tem só direito de ir rádio para a somna, mas que tem direito de acompanhar a governação. Que presidente, que Alto Comando disse na ponto, no artigo 5, que PDC tem só uma linha, e por lá na 57, tem a constituir numa Constituição e que tem coerência lógica, porque que compreende que passa na forma sequencial. Imagina, vou falar de partido político no artigo 4º, vou cancelar, vou falar dele no artigo 57, que é confusão. Então, na sequência lógica, Alto Comando tirar de 57, porque fala de artigo do partido político no artigo 4º, entende como, por barra vista tem na 57, por bem fazer comparação no 4º, e torna lógica difícil. O que podemos fazer? Podemos pôr na forma sequencial. Para além de pôr só linha para tomar partidos políticos, porque ele fala não ganha tudo, o povo tudo ele quer entregar poder, que não pode nada, e toma poderes de partido político só para bater somar na rádio e televisão. Bob que Alto Comando põe naquele artigo. Ele põe só uma linha. Alto Comando põe garantias e direito de oposição. Alto Comando nem artigo ali. E queria que? E queria garantia que direito de oposição. Pelo fato como o can ganha a eleição. Mas você está na Assembleia. Você também, você tem que dar conta. Porque que deputado que não representa lá e deputado de nação. Por que não se você está na representa só para ver como é que está no governo? E que manha que não olha a PDC? E ganha eleição e combina só o PRS e suspende Madem até lugar de Madem que deve estar na Assembleia e tudo ele. Quer dizer, e se entender eles na oposição e falar, bom, não olha lá, para ver arranjar um problema na 15. Que é que política? Que é que Alto Comando disse no artigo 5? PDC é uma linha só que põe. Alto Comando disse garantias e direito de oposição. E vale a pena não dar uma garantia
não dá direito para gente que está na oposição. Baseando na quê? E fala a linha 1 do artigo 5. A garantia de partido político que assento parlamentar que quer fazer parte do governo e tem direito de oposição na termo de Constituição e de lei. E deve, nesse último, definir um estatuto de direitos e deveres inerente, assim uma relação de estatuto de chefe de oposição. Quer dizer, a boca está na oposição. A gente deve ter um estatuto sobre partidos de oposição, que ela está permitindo que partidos se qual que caminho querem andar, porque está na campanha e nem está na procuração de voto, está na governação. E tem que ter esse estatuto. Para além desse estatuto, e tem que ter também estatuto chefe de oposição. Dentro que partidos, e tem que ter qualquer chefe de oposição, e está permitindo que partidos realmente podem participar na tomada de decisão sem ter representação no parlamento. E que só papel na rádio. Mas também ainda podia ter participação ativa na governação. Segundo ponto de direitos e garantia da oposição. Que tem sido de novo, que na conta vossa, artigo 5, e tem sido mesmo uma linha mais largado, e tem sido algumas coisas novas para poder garantir oposição, direitos e garantias. Artigo 2 da Constituição, de artigo 5 de Comando Militar, e fala assim: partido político representado na Assembleia Nacional e que quer fazer parte do governo e tem nomeadamente a linha A. Quer dizer, a bobo está no parlamento, mas pede sem ganhar eleição e chama PRS, e que chama Madem, e que chama aquilo outros partidos, e chama só PRS. Logo, e criado garantias para que partidos que chamado que estão na governação. O que é criado naquela? Na linha 2, a ponto A. Direito de serem informado regular e diretamente pelo governo sobre andamento de principais assuntos de interesse público. Comando Militar disse, você está de acordo ou está de acordo? E fala, partidos que estão na oposição têm que estar chamado realmente, bem informado regularmente e diretamente sobre a ação do governo. Como que principais assuntos de interesse público estão a trabalhar para o governo? Porque ele faz parte. Aquilo que está falando, nós tudo não conta. Ali entra que aspecto que o Comando Militar fala, como investir unidade na povo guineense. Porque dali, para além de como a boca está no governo, mas sim, senhor, você tem também cota parte de decisão. Porque o governo, tudo que aqui não vai fazer, através do estatuto de oposição, e está permitindo para bem contar, para você poder decidir, para você ter relação, para poder informar o povo. Ou não obedrito que é aburrido, você está agora ou está, você está, político. Não vai. No mesmo artigo, no mesmo ponto 2 do artigo 5, na linha A, e fala assim: direito de antena de serviço público na rádio e televisão, de acordo com representatividade segundo o objetivo definido pela lei. Quer dizer, no ponto 5, que não tem nós, que no artigo 57, PGC pois só a gente tem direito à liberdade de participar na rádio e televisão. Alto comando fala, em vez de participar na rádio, você tem direito de participar na governação. Você tem direito de informado, e por mais como você tem direito de papel na rádio e televisão, quer dizer, manter tudo que ponto. Esta significa como, para você poder perceber como que a gente está enganando, gente. Vou agora, não continua. No mesmo artigo 5, e tem ponto 3. Direitos de antena e de resposta de réplica estabelecido neste artigo serão regularizados pela lei. Quer dizer, o primeiro-ministro bim papia, curso de governação, que posição, você tem informação, porque você deve informado. Você como primeiro-ministro, que papel de informação que está direito, você vai rádio. Na Rádio Nacional, uma televisão, você tem mesmo minuto que o primeiro-ministro faz, que mesmo minuto você tem ele também. Aquilo que está falando coerência. Porque você cadê outros 5, você fica com outro 4. Você não entende direito o que não fala vos. Não passa para artigo, mesmo artigo 5º, a linha 4. Esse artigo é burido. Esse questões que burido no artigo. E era artigo 57 e tem sido para artigo 5, que PGC tem só linha e burido 4 pontos. Vou agora no artigo, mesmo artigo que aqui fala ali. No ponto 4. Os partidos políticos legalmente estabelecidos têm direito de antena na rádio, na televisão, nos termos da lei. O que é diferente ali? O alto comando tem uma diferença que nós tudo não está de acordo. Que é? Que diferença de criar um estatuto de partidos de oposição? Que diferença de depois que partidos de oposição estão informados sobre governação? Para além de poder participar na tomada de decisão e na permitir eles terem também liberdade de expressar o que é sentir como é que está de acordo na governação.
Esse que está falado na Constituição que não tem, até artigo 5, pensei que tem nem dúvida ali, tudo parse, não adianta, não vai para diante. Artigo número 6. Artigo número 6. Vou abrir. Artigo número 6. Quer dizer como, no antigo artigo número 5, e passado-lhe, artigo número 6. Lhe que tinha que sentido que está falado como e fazido algumas alterações. Que a alteração está só no contexto de escrita, mas também na numeração do próprio texto. Quer dizer, artigo 5 e mantém na Constituição da República Antiga e mantém na Constituição da República Atual, mas passa para o artigo 6 porque no artigo 5 ia abrido alguns brechas para poder incluir algumas coisas. O que fala ali? No artigo 5 de Constituição de PGC, que seria o artigo 6 a os. Bob, se ponto 1. República de Guiné-Bissau programa se gratidão eterna para combatente de liberdade para sacrifício voluntário que garantir a libertação de nossa pátria, julgo estrangeiro, reconquista de dignidade e direito do nosso povo, da liberdade e o progresso de paz. No artigo 5, que passa aos artigos 6 na nova Constituição, e fala a mesma coisa. República de Guiné-Bissau programa a sua gratidão eterna ao combatente e que pelo seu sacrifício voluntário garantiu a libertação da pátria do jugo colonial, conquistando a dignidade e o direito do nosso povo, a liberdade ao progresso e à paz. Mesmo coisa, ponto 1. Nós houve ponto 2 na Estatuto na Constituição de PGC. Na ponto 2 está assim: República de Guiné-Bissau concederá suma como sua hora e dever. No artigo 2, e fala mesmo do artigo 5, ali no antigo, mas ali 6, e fala mesmo coisa. República de Guiné-Bissau concederá com suma sua honra e dever a linha A. Ali também, no artigo 5, antigo, que é atual 6, e fala a linha A. Agirá no sentido de garantir uma existência condigna aos combatentes da liberdade da pátria e, em particular, aqueles que, pelo fato da sua participação na luta da libertação, sofreram uma diminuição física que os torna total ou parcialmente incapaz para o trabalho a que são os primeiros credores do reconhecimento nacional. No mesmo ponto, artigo 6 de Constituição que não mudado, que não tem sido para pedir gente para voltar de alto comando, e fala a mesma coisa. Nesse ponto A. E fala a mesma coisa. Agirá no sentido de garantir a existência condigna do combatente de liberdade da pátria e, em particular, aqueles que, pelo fato da sua participação na luta de libertação, sofreram uma diminuição física que os torna total ou parcialmente incapaz para o trabalho e que são os primeiros credores do reconhecimento nacional. Artigo 5, no antigo, e passa para o artigo 6 a os, e mesmo cursa nesse ponto 1, 2, nessa linha A. Não vai para 2, no mesmo artigo 6, a linha 2, ponto B. Ponto B fala assim: garantir a educação dos órfãos, dos combatentes da liberdade da pátria. Na ponto B, que alto comando põe e mantém mesmo coisa. Garantir a educação dos órfãos, do combatente da liberdade da pátria. PGC Tomés, alto comando tomar e torna. PGC agora, diz que luta acaba, nenhum órfão de liberdade da pátria quer garantir educação para ele. Porque a própria educação para todo o povo guineense é de qualidade. PGC está falando como garantir educação de qualidade para filhos de combatentes na Como, Caiar, na Como, na ilha de Como, nunca. Então, e mantém mesmo ali, alto comando mantil. Na mesma linha, artigo 6º, na sua linha artigo na Constituição Antiga e artigo 5. Atualmente, ali no artigo 6, na Constituição Nova, e mesmo coisa, na linha C, e fala assim: assistir os pais, os filhos e os viúvos do combatente da liberdade da pátria. Mesmo coisa que fala tá nesse ponto C. Assistir os pais, os filhos e as viúvas dos combatentes da liberdade da pátria. Enquanto que PGC ali próprio, nem artigo, nem Constituição Antiga, e fala assim: assistir os pais, os filhos e viúvos. T ortográfico, e cá tem tempo de jubi. Viúvos. Quem tem nada? Quem me pede o artigo 5 da antiga Constituição, a linha 2.c. E não olhar. Viúvos. Que ele pula.
Enquanto que alto comando ajuda próprio retificar depois, assistir os pais, os filhos e as viúvas dos combatentes da liberdade da pátria. Ponto 5, na antigo, e ponto 6 na atualidade, na ponto 2 a linha C e mesmo cursa. Não vai agora para ponto 3. Na ponto 3, de mesmo artigo número 6, e fala assim, estatuto, e fala, PGC fala assim, nesse ponto 3, de artigo 5, na antiga Constituição, que está no artigo 6, a os, PGC que aqui põe na ponto 3, combatente de liberdade e pátria e militante que, na quadro de PGC, participa na luta à libertação de 19 de setembro de 1956 até 24 de setembro de 73, tendo integrado fileira de partido na frente de combatente. A nós tudo nós se vê como uma PGC de independência e mesmo PGC na multipartidarismo. Na Constituição de gente, Butabana pega mais artigo de ponto 5 na antigo, que está no ponto, de artigo número 5, que está na Constituição antiga, na ponto 3, do condano como antigo combatente pertence à fileira de PGC, que todo combatente é os, na multipartidarismo. Que combatente que está na MADEM? Que combatente que está na PGC? Que combatentes que está na PRS? Logo, que é combatente? Combatente só que está na fileira do PGC. Logo, PGC construi a Constituição na base de poder pega gente para filantear suma carnel. Bobi, que ponto 3 do mesmo artigo 5º, que é atual no artigo 6º, fala, alto comando fala. Bobi, que alto comando fala no terceiro ponto. Para Bobi, se tem razão de pula ou não. O Estatuto dos Combatentes da Liberdade e da Pátria será fixado nos termos da lei. Alto comando retira nome do PGC e fala não queria estatuto para antigo combatente. Isso significa que todo antigo combatente na PRS, na PGC, na que é um estatuto. Que estatuto tava que todos eles, independentemente de ser escolha política, têm os mesmos direitos para que luta para que liberdade da Guiné. Você está de acordo? Tem ponto ou casta. Não camba. Não vai agora, artigo 6. De antiga Constituição. Suma não chega no artigo 5 e aumentaram algum coisa, me falou como artigo 5 passa para 6 de atual. Logo significa como ali e tem alteração numérica. Esse que está falando revisão através da alteração. E que só alteração na conteúdos que não é levado lá, mas alteração para ver de que números gostam que estão na mesma linha. Meus irmãos, vou bater perceber, vou parar ouvir desinformação do PAIGC. Ativistas do PGC estão na Europa há 30 anos com a Bissau. Sem preocupação máxima e com o desenvolvimento do país. E para eles estão sem reforma. É Mr. Ribaguiné. Para trabalhar lá. É desconto de ali. Toque é justo. É na Ribaguiné, mas é vai ser do bom chefe. Quer dizer, é trabalhar na Duscal. É justo. É trabalhar ali. Toque é justo. Para também tomar sem reforma. Vai ficar ali. Toque é beijo. É rima Maguiné. Vai mandar na bolsa. Para ver como é papel português e papel inglês. A bona se acalma. Não continua. Pensa se não gosta, vou pôr Vasco, mas não gosta, pá. Não continua. Artigo 6 da antiga Constituição e passa para artigo 7. Vou lembrar contou como tem alteração e que só para número, e que só para contexto, mas também para números. Agora, artigo 6, e mesmo coisa, na antiga Constituição, a OSS está no artigo 7, e fala de laicidade do Estado. Artigo 6 fala, na República, ponto 1, artigo 7, li na antiga Constituição e artigo 6. Na atual Constituição e artigo 7. Mas um artigo 5 aumenta lá, logo imediatamente números cá mesmo. Logo li artigo 6, vida, artigo 7 na nova Constituição. Que ela está falando de alteração. E significa que um número próprio cá mesmo. Artigos mudar de posição porque tem que estar tendo uma sequência. O que tem que estar tendo um artigo, ele vai buscar lá na 125 para poder fazer comparação. E está cansa quem está estudando. Então não vai para o artigo 6 da antigo, caos na 7 e mesmo para Bobi, se mesmo curso é que mesmo curso. Artigo 6 na antigo de PGC. E fala assim, a ponto 1, e tem ponto 1, 2. Não falou de ponto 1. Na República de Guiné-Bissau existe separação entre Estado e instituição religiosa. Não vai para a laicidade do Estado, que é o atual artigo 7, que está compreendendo mesmo coisa no artigo 6 antigo. Que aqui fala primeiro ponto. Na República de Guiné-Bissau existe separação entre o Estado e a instituição religiosa. E parcial e capaz. Vou pôr lá base. Não está ali para contar mentira. Não falam pegar na mão.
Dia que mele para contar vos mentira, bom matanha. A mim gata conta mentira, não passa naquela. Não passa não conta mentira. É que manda te fatos para boa, já como tudo informações que vão ouvir, bota falar só. Se alguém está conta que foi na os na Guiné, acabou falar que foi falar só, gajo, PGC. Que aquele é novo papo que não sai daquela. Se você só brother na conta mentira, falar, porra, gajo e PGC. E na Sevilha não como, e mentira que está conta. Se você alguém falou só, uma passa, ou alguém fala, o papel cusa, alguém fala, gajo e PGC, se vina falou conta mentira. Porque a os na não caravana de Lambé, ou que alguém está conta mentira, não está falando, gajo e PGC. Ou se papel conversa que essa direito não fala, conversa de PGC, significa mentira. Não baseia, não continua, no artigo 6 do antigo, que é atual artigo 7.2. Na Constituição de PGC fala assim: Estado respeita e protege confissões religiosas reconhecidas legalmente, atividade das confissões religiosas e exercício do culto e sujeito na lei. Não volta para o artigo 7, caos, sai de 6 para 7, mas mesmo custa ponto 2. Estado respeita e protege convicções religiosas reconhecidas legalmente, atividade das confissões e exercício do culto e sujeito à lei. Não é diferença, pula a base. Se é diferente ou é diferente. Se é diferente, pula a base. Não fala só vos, bota por só a base. Mentira que conta vos. Não vai para o artigo 8. A os e artigo 7 na Constituição antiga, mas na Constituição atual e artigo 8. O que fala lá? E fala de promoção de criação de coletividade de no território. No artigo 8. No antigo do PGC estava no artigo 7. Não está enquadrado para que vá buscar no 8, o já não fala nada, teacher falava no 8, não. Antigo 7, na Constituição atual, que não é levado para pedir povo para votar, que o povo não vota, porque não consegue que está lendo se vê como uma brincadeira, que está lendo mentira, e passa para o artigo 8, mas é artigo 7. O que fala ali? E tem só um ponto. No quadro de estrutura, no quadro da sua estrutura unitária, e da realização de interesse nacional, o Estado de Guiné-Bissau está a promover criação e apoia ações de coletividades territoriais de descentralização dotado na autonomia e na termos de lei. Não volta para o artigo 8 atualmente, que 7 é antigo, que aqui fala de alto comando. No quadro de estrutura unitária e da realização do interesse nacional, o Estado de Guiné-Bissau está promover criação de apoio de ações coletivas territoriais descentralizadas dotadas de autonomia em termos da lei. E para isso é capaz, mesmo custa. Não custa de dinheiro de preâmbulo, tele. Não é que boa a diferença que o PGC fala de mudar a Constituição. Para via e boca ter acesso à informação. Para via PGC segunda informação. E toma informação e fácil se arma de guerra. E segunda informação. E acabei de tirar informação falsa para poder juntar com o irmão na morança, para poder entrar no conflito, para ele poder reinar. Presta atenção na juventude guineense. Nunca está ali para brincadeira. E você vai ter 30, manca se assim na tiga. Late. Só na 8 ainda late. Mas não vai mais. Bom, o artigo 9. Ligora que entra nela uma situação que é preciso você escutar direito. Porque não conta você, não conta você mentira. Artigo 9. Artigo 9. Artigo 9. E fala assim: subordinação de Estado ao direito. Li no artigo 8, agora e passa para o artigo 9. Mas o que fala ali? No artigo 8, no antigo, e passa para o artigo 10. Quer dizer, antigo, a linha 8, artigo 8 de nossa Constituição, e que retirado nada. E tirado que linha 8 e passado para a linha 10. De novo, Constituição. Quer dizer, que estava ali na linha 8 e mesmo coisa que está na linha 10. Mas e criado o quê? E tem sido um aspecto novo que realmente integra, ali, não certo assim de falar como, ali, e sofrer alguma emenda. E tem sido novidade novo. Porque se lembramos falar, atual tem 133 artigos. E esse que não vai levar para a volta, que a gente não vota, não, que marca dessa, e tem 155. Logo, significa que não é que tira nada, mas aumenta alguns pontos importantes, em algumas leis, em alguns artigos, para poder enquadrar, para a coisa por estar claro. Porque pede se tomar, e segundo, junta, coisas, porque tem maneira de tirar no outro. Bom, o que aqui fala no artigo 9. Artigo 9, o que aqui fala? Subordinação de Estado de Direito. É falar como
não acaba com o Estado de Direito. Boa ver que é alto comando pule. Estado da Guiné-Bissau subordena-se à Constituição e baseia na legalidade democrática. Até até momento que não é papel boss. Nova Constituição que fazia o alto comando militar. E mantém mesmo proposto. E mantém mesmo pressuposto. Que Estado de Guiné-Bissau e soberania único exclusivamente na Constituição e está baseada na legalidade e na democracia. É novo que entra. No segundo ponto da linha 9, fala assim: a validade das leis e os demais atos do Estado e do poder local depende da sua conformidade com a Constituição. Tudo lei que no Estado não tira. Tudo que não fazido para no poder local, autarquias, e tem que estar conforme com a Constituição. Esse novo coisa que entra. E verdade agora é mentira. Que o Estado nada faz coisa fora de lei. Mas PDC capu e que lá bala, para ver que ele fala, ele partido Estado. Que é partido Estado que deve depender dele. Que ele capu de depender do Estado. E que estava naquela Constituição antiga. Boa, como é que a gente está leve seguinte. Boa, sinta. Boa, tem nem tempo de pedir documentos para lei. Boa, talanta. A boa juventude que não preocupação máximo. Que não entende como terra, a nossa geração cansa. A nossa que jovem não tem 45 anos. E que jovem não. Na nossa geração nunca tem oportunidade que boa tem nós. E nunca mistura vós para vós passar mais do que mal que não passa. Não temos por obrigação de defender vós. E defender vós e defender bom interesse. E bom interesse poder oferecer vós oportunidade na vida. Nós estamos a defender para poder dar vós oportunidade. Vós estamos a pegar atrás de gente que não vai desinformar vós para poder atrasar boa vida e para depois vós admirar eles. Para eles também que tem nenhum bocado de admiração a vós. Vou pôr consciência na cabeça. Não passa, artigo 9, a linha 3, que fala? O Estado reconhece e valoriza as normas do uso de costumes, desde que não contrariam a Constituição da República. Estado de Guiné-Bissau respeita todo o uso de costume. Na boa maneira que bota caça, na bota banca. Na boa maneira que bota fazer costume. Na maneira que bota baile de jambadão. Na maneira que nós não está tendo canguram. Só que tem que estar tudo conforme que lei. Para que o uso de costume poder realmente afetar o uso de costume do outro. E tá queria confusão. O que queria confusão não está perdendo aquele laço bonito que não tem. Que fazendo com que não seja um som. Que unidade. Alto comando disse e disse claro, PDC que mostrava. Não, nós está 36, a nossa tinha 36, assim só que está na papel, e que disse lei que por realmente põe, cada não são de nós civis como, não uso de costume que não pega, e que pode afetar outro alguém. Se não bota fanado, não tira cangurão, e que pode vai na tabanca de mancanha para baixo da mancanhas, porque mancanhas que está tira cangurão. Or que não vai com sunde, não que pode vai entrar na tabanca de papel para baixo da anal, porque eles é que está vai com sunde, eles têm maneira de baixar. El que regularizado ali. Onde é que mal está tendo momento que não é papel com você, irmão? Onde é que mal está? Não continua. Enquanto eu como artigo 9 e artigo 8 do PDC antigo e passar para artigo 10. Você não vai ouvir artigo 10. Exercício de soberania do Estado. O que fala ali? E fala, República de Guiné-Bissau, no artigo 10, ali está no 8, antigo. E fala, exercício de soberania do Estado. República de Guiné-Bissau está exercendo soberania sobre todo o território nacional que está compreende. E tem a linha A, B. No antigo tanto PGC está lá. República de Guiné-Bissau está exercendo soberania sobre esse território que está compreende. E tem a linha A e B. A linha A de PGC. E fala assim, a superfície é imensa compreendida nos limites da fronteira nacional. A linha A. Na Constituição Nova de Alto Comando, mesmo coisa. A superfície imersa, compreendida nos limites da fronteira nacional. Mesmo coisa. Não está no artigo 10. Não vai para a linha B. A linha B. O mar, esse de PDC, o mar inteiro e o mar territorial definidos na lei, assim como nos respectivos leitos e subsolos. A linha B de Alto Comando. O mar interior e o mar territorial definido por lei, assim como respectivos leitos de subsolo. A linha artigo 10.A.B, tudo passe. Não vai para o ponto C de artigo 10. E fala assim, o espaço aéreo subjacente aos espaços geográficos referidos nas linhas anteriores.
A linha C, na alto comando, que é que vem que ela na Constituição, e mesmo coisa. O espaço aéreo subjacente aos espaços referidos são alíneos anteriores. Mesmo coisa. Não vai para ponto 2 do artigo 10. Ali mesmo coisa que me falou naquele artigo 8 que passa para 10, atual, na antigo e 8, e fala mesmo coisa na ponto 2. Ponto 2 de PGC. Constituição de PGC. Ponto 2 do artigo 8, que atualmente é artigo 10.2, na conta na de alto comando. Na de PGC fala assim, sobre todos os recursos naturais vivos que se encontram no nosso território. No mesmo artigo 8, que passa para 10, na Constituição Novo de alto comando, e fala assim, República de Guiné-Bissau exerce igualmente a sua soberania sobre todos os recursos naturais vivos e que se encontram no seu território. Li e conta já não mesmo coisa. Onde é que o problema está? Tem artigo ainda na gente, sabes que não vem, boa como e que houve e que tem nenhum tipo de diferença. Única diferença é na preâmbulo que tira nome de PDC e a vou estar de acordo. Se pulgou para votar, falar para continuar nome de PDC na Constituição da República, ou para tirar, para bem ter PRS e ter RG, não falar para tirar. Guinense tem que ser coerente. E que lá só, não passa de ano, engana cavalo, vou perder na cavalo, encontra botar artigo 30, a voz que na lade. Me perdo em casa mesmo, mas está direito. Vou perder não conta. Não vai agora, artigo criado para subordinação do Estado de Direito. Quer dizer, e passa de artigo 10, antigo artigo 10, passa para artigo 11 atualmente. Vou lembrar falar o antigo artigo 8, passa para artigo 10 de antigo. Vou presidente, antigo artigo 8, passa ali na Constituição Novo e passa a ser o artigo 10. Então, ali, artigo 10 passa a ser realmente e passa a ser o artigo 11. Vamos perceber lógica, né? Artigo 10 passa a ser o artigo 11 na nova Constituição. O que fala? Mesmo coisa. Para orientar não ler. Vou não saber como a gente gasta na brincadeira. Vou pensar como, vou não conta a gente mentira na tabanca. Vou pensar não sinta para cala a boca. Artigo 11. Li na BPGC e artigo 10. Mas uma contou como e tem aquele aumento do artigo 5 e fazer com que tenha alteração na sequência de números. Logo está chamado também de alteração constitucional, porque próprios números que estão na lógica, na mesmo números. Não vai para artigo 10, que passa atualmente para artigo 11 na de alto comando. No artigo 10 de PGC, que passa para 11 do artigo de alto comando, o que é que fala? Na sua zona econômica exclusiva, definida por lei, o Estado da Guiné-Bissau exerce competência exclusiva em matéria da conservação e exploração dos recursos naturais vivos e não vivos. Bobi, que aqui fala no artigo 11, que sai de 10 e vai para o artigo 11 na nova Constituição. E fala assim, zona econômica exclusiva. Na sua zona econômica exclusiva, definida por lei, o Estado da Guiné-Bissau exerce competência exclusiva em matéria da conservação e exploração dos recursos naturais vivos e não vivos. E parece mesmo coisa. PGC lá anda ali como na Constituição, não põe para vender Senegal, não recursos naturais. Não é que não recurso natural vendido na não Constituição. Punta, boss. Obrigado, Sidibe. Não é que não recursos naturais vendido. Ali na antiga Constituição de PGC, mesmo coisa que põe lá, ele calto comando toma e bem põe mais, e que tira nem vírgula. Se PGC quer vender, como calto comando vender? Punta, boss. É conta, boss, todo dia como não vende não recurso para Senegal. Senegal que não explora no mar. É nova Constituição, no Senegal, recurso tudo que não tem é Senegal. Onde é que está, né? Naquela Constituição. Naquela Constituição que alto comando põe. Alto comando sobre no zona exclusiva, alto comando toma na copicole e toma aqui que peja se põe e falancana mudes para cabir rende confusão na tomar só tucumala assim que por onde é que diferença minha irmãos não vai para artigo 12 li e fala assim na República de Guiné-Bissau são reconhecidos segundo formas de propriedade patrimônio do Estado, patrimônio em Cacibidique, mentira. Nem Estado que tem patrimônio. PGC o chega e toma aqui patrimônio do Estado. O que é patrimônio do Estado? Tudo que branco fica,
que cada nenhum combatente tem que estar revertido ao Estado. PGC toma, que se loras veio, engana no papéis, no donas, e vai botar já na pindigiti, como tudo na bindi boia. Mas é nega toma caças para bater, é nega toma caças para pôr no nome de Estado, é toma caças tudo é com sa divide. Dina de subida, dina de conselho na Assembleia Nacional Popular, para Riabás, tem no Império. Tudo caça que está na boa esquerda, caças que está na boa direita, tudo é patrimônio do Estado. E torna tudo patrimônio individual. E torna tudo patrimônio de gintons de praça. E a nós não nos dúvida que é patrimônio mundial, que é patrimônio nacional e tomar, e miticaciloras beijo, frigideiras, fugadeiros de tuga, engana no papel, mite tudo na mar, para falar não, tudo que é de branco não mite na mar. A nós não fazemos granagem de Porto do Pindiquiti, nós estamos a tirar aqui coisas antigas, caceloras beijo, pratos antigos, que colheres antigos, garfo, mas caça agora que vale, é que põe no nome do Estado, é tomar e fica aquele. Bonota, porque o Estado, a nós, decide comer tomar caça, estava na perseguição, suma e caçando o governo, roubando caça agora é que de tudo que branco fica no território, e está chamado de quê? Está chamado de não realmente que ela pertence à propriedade do Estado. Vou começar a contar casa de... Não fala bom, vou começar só a contar casa a partir da Assembleia atual. Para Riabás. Até para a zona de bombeiro. Para a zona de chão de papel. Que caças tudo e caças de tuga. Ninguém se vai pegar com pulo. É tomar, é capula em detrimento do Estado. Mas na Constituição está lá direito como eles que próprio que escreveram como tudo patrimônio que cada ninguém que compul e está pertence ao Estado. É toma de engana no papel. É toma caciloras beijo e na bota no rio. No papel não toca pano, tudo na bindi boia. É na toma garfos beijo e na bota. É pera só, de noite chega, é fala para embarcar na carro. Tudo um barco eles vai para eles na caserna. Que lá já não cabinha, já não lado de praça. É toma caças, é divide tudo, é toma é fácil de seles. Engana no papel como tudo que é branco faz, é meter na água e na riba para boia. Enquanto que na Constituição está lá de como aquilo tem que estar revertido para patrimônio nacional, é nega, é tomar é fácil de seles. Bob, que o alto comando fala ali sobre aquilo. Alto comando Tomés, e põe artigo 12, e queria relação internacional. O que fala na relação internacional? Não ouvi negócio. Alto comando suspende essa lei que está falando sobre o Estado poder dar concessão a cooperativas. Quer dizer, vou lembrar o ano pequenino e tem hortas de Estado. A pouco não ouvi, você viu? A boa de 81, 80 e tal. Vou lembrar de hortas de Estado. Que hortas de Estado é tomar tudo, é fácil de seles. O percebi já? Então isso significa que na Constituição é pula como Estado poder tomar cooperativa e da gente individual. Que cooperativa vai quem ter? Vai tomar horta de caju de gente mais grande e de combatente de pátria. Não, e horta de caju de líderes que são antigos dirigentes de PGC. Dina de Blamo, Tena Canchungo, Dina de Canchungo, até na Bidanda, Dina de Bidanda, Tena Varela, tudo horta de cooperativas, que máquinas que têm sido para ajudar a cooperativa de coitada, tomar tudo depois ser propriedade pessoal. Que ela está bingando. Alto comando acaba aquele tudo, porque horta de Estado gosta que tem que bater cinta, falar como é horta de Estado, horta de Estado, quem não vai levar de Estado. E criado liberalização. Liberalização é que? E dá oportunidade a gente, empresas fora, por trabalhar, por Estado, se deles que no espaço, para eles é poder fazer esse trabalho para desenvolvimento. Aquela comando militar acaba aquele tudo. Não vai mais para avançar. Não avança no artigo 12. E fala sobre que? Artigo 12 que atualmente e passa... Aliás, artigo 20 que passa para artigo 14 a os. Não houve artigo 14 que aqui fala. Artigo 12 e fala a República de Guiné-Bissau estabelecer e desenvolver relação com outros países na base de direito internacional de princípio de independência nacional e igualdade entre Estados e não ingerência de assuntos internos e reciprocidade de vantagem que está consistindo na pacificidade e não alinhamento. Isso quer dizer que PGC acaba aqui esses artigos que é para dividir cooperativa. Não acaba aquele. Não acaba aqui que artigo dividir cooperativas de caju, é tomar a baiatura, fica aquele, não para eles, porque é bem falando, não perseguir eles, que é que não põe naquele artigo 12, não toma relação internacional, não conta como, todos os estados fora, que podem meter nas questões internas, ele que manda, CDAO, com esse lugar. CPLP, com esse lugar, é por baixo ter esse despacho, ser comunicado que ele é esse problema, mas com esse lugar é com isso, porque não Constituição, que não leva para a volta, está lá. Como para Guiné-Bissau estabelecer e desenvolver relação com outros países, a nós tudo não civil, não desenvolver relação propriamente sã, que manga de países, através de base de direito internacional, cada quem tem direito de criar parcerias
E princípio de independência nacional não está garantindo também a igualdade de Estado. A não está tendo nenhum Estado, porque tem nenhum Estado pequenino. Aquilo que o líder está falando sempre, que existe nenhum Estado pequenino. Que existe homem pequenino. Então, o Maru conta vos como é que existe Estado pequenino, porque ele está pequenino. E se vê como homem que está pequenino, mas Estado que está pequenino, porque tem o mesmo território. E por ser um território pequenino, mas na Constituição, na lei internacional, qualquer Estado suma qualquer Estado. Não tira aqui essa cooperativa de Caju, não põe no artigo 12, não defende direitos internacionais, para não poder realmente fazer balança de equilíbrio, para nós tudo não poder estar justo, mas para que intervir, e nem para que gire, e nem para que entrar no problema interno, quer dizer, o que não fala problema interno, tudo que não é problema que não tem, e tem que estar baseado diretamente na lei. E cada vez eu digo, não, meu amigo, Cabo Verde é amigo de Guiné, não eu vi para ver de Cabo Verde, não eu vi para ver de Senegal, não eu vi para ver de Guiné-Bissau, não eu vi para ver de não Constituição da República. Todos os países que vêm para vir ajudar no conflito, não estão mostrando essa Constituição lá que é livre baseada, porque direito internacional próprio prevê que lá. Ninguém que pode substituir Estado, direito democrático. É que não tira se a horta de Caju, sobre a excusa de dinheiro. Não tirar. No artigo 12 não põe novo. Esse que não põe é sobre relação internacional. Está direito ou é que está direito? Está direito. Não passa para artigo. Não acaba que ser artigo. Dina de artigo 12. Dina de ser artigo 12. Não acaba aquele. Até nascer artigo 20. Lá que não começa a filar aqueles. Porque nascer artigos de 12 até 19. O que está lá? Imperativo fundamental de Estado, educação. Imagina, não Constituição da República. Vou falar de educação, linha. Vou falar de cultura, linha. Vou falar de saúde, linha. Qualquer necessidade, vou falar de questão social, na linha. Artigo de educação, só um parágrafo. Artigo de saúde, só um parágrafo. Por que não? Você cria bruta de espaço na Constituição de gente que pode pegar saúde, educação, desporto, cultura, tudo por livre por não cal. Porque está servindo de ação social. Que lá que nós não fazemos. Não corta que esses artigos de manga de mentira, só confunde gente para por lei direito. Não tirar tudo. Não põe novo. Não vai agora, não vai ouvir novo no artigo 13. O que fala? No artigo 12. Conta de voz sobre direito internacional. Eles é catenelba. Porque eles ainda pensam só, para que ninguém me equivoque no problema de Guiné, por debaixo da exploração guineense. Não vai para o artigo 13. Artigo 13 fala assim. Artigo 13 fala, dever do Estado em relação à conquista do povo. Esse novo que entra ali. O que fala? É dever fundamental do Estado salvaguardar por todas as formas as conquistas do povo, em particular a ordem democrática constitucionalmente instituída. A defesa da nação deve organizar-se com base à participação ativa e na adesão consciente da população. Alto Comando Tissil, PGC Silva, dever do Estado em relação à conquista do povo. Isso quer dizer que a nós não tem que estar respeitado no conquistas que não ganham. E por ser através de ordem democrático, que não constitui, ou por ser através de defesa de não organizações. Mas o Estado tem que estar firme para proteger aquilo. Porque é dever do Estado de proteger. O que é de nós, tudo que nós junta. E bem mais outro artigo novo. É alterado. Quer dizer, PGC nesse artigo 14, que é que põe bala? Só uma linha. Ou bem artigo de PGC. Artigo 14. O Estado reconhece direito à herança nos termos de lei. É que artigo 14, que PGC lê o seguinte. É que artigo 14, Estado reconhece direito de herança. Quem quer saber como direito de herança na código de lei próprio está lá? A mim pode de alguém e ter direito de herança sem ter nenhum documento. Que é preciso para bem criar um artigo só para pôr a frase. Artigo 14, o Estado reconhece o direito à herança nos termos de lei. Mentira. Mentira. O que a não faz isso? É tomar artigos, é põe um ponto. Educação é para toda a pessoa. Saúde é necessário para a população. Que é que artigo que aí na TICE? Esse que artigo que pede esse TICE na Constituição, boca na lei. Meus irmãos. Não vai mais adiante. Bobi, que fala no artigo 5? Não alterar. Não queria novo artigo 15 cedo, novo artigo, não alterar. 14 não altera. 15 não queria novo. O que fala ali? Na 14, aliás. Na 14 que o PGC o Estado reconhece direito à herança nos termos da lei. A nós que notícia lá? Notícia no artigo 14, notícia sobre Forças Armadas. O que não fala? Papel institucional de Forças Armadas. As Forças Armadas
instrumento da libertação nacional ao serviço do povo, são instituição primordial de defesa da nação. E não cumprir de defender não independência, não soberania, não integridade territorial, não colaboração estreita com serviços nacionais específicos para garantir manutenção de segurança interna e de ordem pública. No primeiro ponto do artigo 4º, não enfatiza sobre não forças armadas. Eles são instrumento de libertação nacional para serviço de nosso povo. E uma instituição primordial para a defesa de nossa terra. Mas PDC e Força Armada para eles e o último instrumento. Primeiro e antigo combatente. Antigo combatente agora que está de vida e mais pequenino de que militares que estão na quartel. Quando olha como é que PDC leva o seguinte. A botar tomar um artigo 14, depois só, Estado reconhece direito de herança nos termos da lei. A nós não tomar, não falar artigo 14, tem que ser o papel institucional de Forças Armadas. Depois, no segundo ponto do artigo 14, não fala, é dever cívico e honra dos membros das Forças Armadas participar ativamente nas tarefas de reconstrução nacional. Né? Papo que o PDC bem que é lugar de militar na caserna. Comando militar tem sido claramente de como Forças Armadas têm que estar participativamente para poder realmente ajudar na reconstrução nacional. Isso está passando necessariamente de quê? Não tem cooperativa de famandinga que pode criar ruas para vender para a população comer. É por fazer batata. Não tem manga de bulldozer. Não tem Forças Armadas, tem máquina caterpillar. É por participar na cumpo estrada. É com só cumpo estrada. Não, uma toma coisa tudo e dá militar. Então, militar que pode ter serviço do povo. E PDC fala, não, lugar de militar só na caserna na tubi. Nem bom cama castala. Pe fica só na militar, só na caserna. Porque que interessa quem que realmente tem no soberania. Quem que realmente não segura no soberania. A boca fala nada daquilo. A boca bota cinta ali, alguém não engana a voz. Ponto 3. De artigo 14, que eles é que tem. Forças Armadas obedecem aos órgãos da soberania competente nos termos da Constituição da República. PDC Billy, como não houve Constituição, Forças Armadas can subornar poder político. Alele, que está lá? Que lá que pudo lá? Terceiro, Forças Armadas obedecem órgãos da soberania competente nos termos da Constituição e na lei. Forças Armadas continuam a obedecer realmente nas forças de soberania de acordo mediante a lei. Não é que Forças Armadas bindem na Constituição. Não é. Não é que bem de Constituição, irmãos. Último, a linha 14, a linha 4. Forças Armadas são apartidárias e os seus elementos no ativo não podem exercer qualquer atividade política. Tucur. Aquilo que está lá claro. Artigo 14.4, que o último ponto fala, Forças Armadas nasce ativo que pode fazer papel. A OS. Presidente da República que está com o chefe de Estado-Maior. Dia que o PDC está falando que ele já não faz política. Mas a lei que conta com uma Forças Armadas, chefe de Estado-Maior tem que estar colhido de acordo com a lei. E não a lei fala presidente que tem que ter indicado porque ele que chefe, comandante e chefe de Forças Armadas. Presidente embalo cuide só, homem grande, que bine hoje jomaf cuide, é falar já não que ele entra política. Boa como é que o PDC está leve seguinte. Segundo, Fertamon segundo, não vai para o artigo 5, 15. Não acaba com esse artigo 15. Nesse artigo 15, o que é fala dela? A saúde pública tem por objetivo promover bem-estar físico e mental da população e ser equilibrado em gestão do meio socioecológico em que vivem, de que deve orientar a prevenção e visar a socialização progressiva da medicina e dos setores médico e medicamentoso. PDC por falar de saúde. Na Constituição, como ainda bem como na Constituição, no artigo 15, fala sobre saúde. Na Bidanda até a OSCA tem centro de saúde. A OS comunicado próprio, gente de Bissorang, de zona de Baro, de Bicha, Sili, e na Choran, como a voz tudo botou de internet, como é que tem centro de saúde, só na Bissorang. Dinner de 50 anos de independência, vou ter na Constituição, vou tomar saúde em linha, não acaba que lá. Saúde, educação, esquerda, tudo social não põe em linha, não acaba que ser linha, não põe novo, lá, que não põe Bobby. Função de forças de segurança. Goste, noticie, na Constituição novo, um aspecto importante. Para força, e tem força de defesa e tem força de segurança. Força de defesa está compreendendo militar. Força de segurança está compreendendo paramilitar. Polícia, ordem pública, Guarda Nacional, migração e tudo mais. Na nova Constituição, noticie essa função claro. Para poder saber claro o que não fala sobre ele. Mas PDC que disse,
Porque e gosta de criar confusão, e gosta de entrar na metade de futriga de militar com a polícia, para poder criar assim sobre alterações de ordem constitucional. Que é que não põe ali? Claro, não fala assim. A linha, a linha 1, 2, 3. Função de Forças Armadas de Segurança. Não acaba que ser ponto 15, não vai juntar tudo. A saúde e a educação não cabe. Não acaba que ela é coisa de um ponto, uma linha só. Imagina nica parágrafo, uma frase só, Constituição. Um artigo de Constituição, uma frase só. Que é que é confusão. Ele que manda não falar, é a Constituição de PGC está seguro, porque que mostra coisas claro. Que é que te ensina o problema, botar por fio. Agora não nada mostra a voz, para botar tirar boa ilação. Ninguém a voz que está por eles, bom não fala não. Lambe conta barrado. E acaba, nunca está ali para bem buscar nome. Não está ali para informar o povo, porque entende por obrigação de informar. Artigo 5, artigo 15, a linha 2. Não acaba que ser artigo 15. Não acaba naquela, não põe novo. Artigo 15, que não põe novo? Que fala notícia para dar na Constituição. Boa, Vicente não dá na Constituição. E fala assim, segundo, as medidas, primeiro, Forças Armadas, as forças de segurança têm por função de defender a legalidade democrática e garantir a segurança interna e os direitos do cidadão e são apartidária, não podendo os seus elementos no ativo exercer qualquer atividade política. Liga, função de Forças Armadas está bem segurado. Se membros em função, é por só obedecer legalidade democrática e é segurar poder do povo. E também é que por ser nunca de partido A, partido B. Não de o Baceiro Dabo e do Ministério do Interior. Isso aí de comandante vai ser o candidato à presidência. E tem partido é que ele vai de PGC. Nino Vieira e comandante de Forças Armadas, ele mais de partido. E barrado é mentira. E não chamou seu nome um som. Eles e comandante torna-se mais de partido. Na carteira que ela trabalha. Não acaba aquele feto. Não põe a boa polícia. Bucatele por obrigação de vai entrar no partido. Ou que você está ativo. Dia que você apanhado, vai entrar no ativo, você metido no problema que você não pode tirar a cabeça. Você está de acordo com essa ou que está? Você está. A linha 2 do mesmo artigo sobre Forças Armadas, se função, o que fala? As medidas de polícia, medidas de polícia são só as previstas na lei, não devendo ser utilizada para além do estritamente necessário. Medida de lei, medida de polícia, porque na toma decisões tem que estar dentro de lei. Onde é que alto comando chega de mudar a Constituição para mal? E irmãos? Medida, polícia até chega, a noite eu não pequenino, não funciona em 5 minutos. Polícia até chega 5 minutos e prendeu, passa. Ninguém gosta de falar nada. Está falando polícia está prendendo tudo, gente. Nem se mentir, até chega só passa, partido que fala. Cada quem está embarcando na carro, papai. O nega embarca bruta de sute. Aquilo que está previsto na lei. Mas que está na Constituição. E que é regularizado se função. Como é que eu pude fazer? Eu pude baixar amanhã, alguém que se responsabilizado. Ele que manda notícia novo. Agora, para o ponto de vista, está de acordo ou está de acordo? É assim para apontar, porque não está ali, não está para dar palestra, para tirar a ilação para a cabeça. A mim me convenceu, mas se não convenceu, e para o próprio tirar a ilação para a cabeça. Não vai no mesmo artigo 15, que não acaba de dizer eles que não tem nada, com frase só, não acaba que notícia mais 3. Ponto 3. Ponto 3. No artigo 15. A prevenção dos crimes, incluindo a dos crimes contra a segurança do Estado, só se pode fazer com a observância das regras previstas à lei e com respeito pelo direito, liberdade e garantia do cidadão. Todo tipo de crime que não vai para prevenir e tem que estar sendo através de segurança do Estado. Tem que estar tendo informação. Isso tudo tem que estar dentro de lei. A boca por diante, só com a cabeça, o bata uma lei, o bata fazer lei para a cabeça. Tudo que a muna faz tem que estar sendo com conhecimento de si. É ter informação, indica, receber provas para você começar a atuar. Esse artigo que eu burrido, você está de acordo ou você está de acordo? Você está de acordo? Chut! Não vai para artigo 16, novo que te ensino. E disse eles que está lá. Educação visa a formação do homem. Ele deverá manter-se estreitamente ligado ao trabalho produtivo, profissional, aquisição de qualificação de conhecimento. PGC, leva o seguinte. Como a educação tem que estar continuando trabalho produtivo. Quer dizer, vai à escola de parmanha, de estar no labor para partido. Ou não, tá já. É que manda partido tem blanha na fama linga. Quer dizer, a nós parmanha, vai à escola de estar no labor. Ou de estar no labor, parmanha, vai à escola.
naquela cabeça de quem que está, trabalho produtivo, né? Não está na liberalização econômica, não está na liberalismo educacional. Gente tudo deve ter escola, e que tem que mandar alguém para laburar força. A não bem continua, bata subordina a PDC nessa lei antigo de fazer trabalho produtivo. A boa própria na bota banca, da buta banca, buta para buta pal, e problema para que faz para labrar para Estado. E o único que eu ali na PDC, comete no campo da agricultura, na famandinga, para labrar. Não toma aqui espaço, tudo, não tem combatente, não tem forças armadas para fazer agricultura. PDC que não fica aqui espaço. Para ficar claro, porque não acaba de a parte cooperativa para eles. E que a cooperativa tu não revertir para forças armadas, porque forças armadas na Constituição têm por obrigação de fazer trabalho que não pode ajudar a população. E não vai criar arroz, e tem máquinas de labor, e tem manga de sementes da arroz que o ministro da Agricultura gisena deles, e vai labrar. Não toma que blanha tudo que o PDC fala de eles, não revertir o Estado. Para ficar bom claro. Não é artigo 16. Artigo 16 diz eles como educação, trabalho produtivo. Qual menino que não vai mandar os para fazer labor na blanha? Para partido. Que é qual menino? Da pequenos que estão na blanha própria, na ninta, na totnin, na patiala, é cansa labor, que faz para outro menino como trabalho produtivo. Não acaba aquele, não cortar, não acaba por pôr gente na trabalho produtivo em detrimento de uma pessoa. Que ele acaba. Não acaba que lei. Que é que não pula no artigo 16? Símbolo nacional de república. Boa direito. Lhe que não tem segura problema que eles, lhe que não acaba com esse símbolo. FEP. Não fala, bom, esse debate muito bonito, mas só que tem dia 11h30. Bom, não está direito, não para no artigo 16. Não can pode continuar, precisa de energia. Não pedi boss, muito desculpa. Na próxima semana, terça-feira, na minha hora, não continua, nunca pode não continuar. Você sabe, mas nunca pode continuar. Garganta cansa já. Ella se não conta mentira. Assim que apanha voz como vou mudar, muda voz constituição tudo, acaba. É fazendo que assim que falei de bopera, não bem, não se lembra mentira que conta, não bem. Ele comanda seriado da os e acaba no artigo de 15. Vou por lá até fazer cansa. Cansa, vai chamar, ter barco de compara. Outro terça-feira, não acaba. Artigo 16 compara nele, olha o cavalo. Artigo 16, para ali. Por aqui. Continuar. A próxima semana. Ok, muito bem. Salva de palma para Mustafa Fati. E diga já fim de programa, primeira série. Diga já fim de primeira série. Engana continuar. Na Piribos, para bom riba, mas terça-feira, e na Cunça 9 horas de Guiné e 10 horas de Portugal. Ora, não Cunça no artigo 16, lá que não para. É artigo não vai tocar, não acabar. Para bom contar como, se me que o comando militar muda, outro coisa de nudade que peja se na conta mentira na tabanga. Boa, já como nada que muda lá. Então, dá só 5 minutos. Quem que tem a pergunta, através desde preâmbulo até artigo 15, quem que tem a pergunta de fazer, pergunta base, porque nunca pode fazer uma aula sumés, para não acabar não lança pergunta para nós gente. Não, aliás, lixo, aliás, cansa. Cansa. Não vai de lunho, não falamos obrigado, mbimba, que não tem publicidade, como não vai ter artigo 30, nunca pude. Mas até artigo 36, tudo passe, mas não falamos passe só na boca de. Esse que me fala de botei 15, vou ir com tudo passe. Então, e cá tem nenhum problema. A partir de terça-feira, não continua artigo 16, para não ter, não vai mais de 30. Não nada por 15. Logo, não acabar cedo. Peja se só mentira. A boa se vou pegar na tabanca de conversa. Peja se nerva para ver se é na poder. Essa não inventa tudo tipo de mentira. Só para poder enganar, para poder levantar voz nessa fileira de poder atrasar a juventude. Coitado de jovem de Guiné. A mim 45 anos, que na mídia que jovem, que vai me trabalhando cheio, não tinha uma, que vai me tamanho na boca, mas não sei bem, quem que consegue. Então, a mim que tem problema, e para mim, a minha luta é para bom jovem que acorda. Porque vou dormir, então eu vou passar o sono. Não fica para ali. Não mete só música para não ficar. Se alguém tem pergunta, basta. Não fala de preâmbulo até artigo 15. Alguém tem uma dúvida sobre isso?
Mas medina que na aulas inglês cantada, na liceu inglês cantada, na universidade inglês cantada. Mas se na aulas, por alunos que não saem na janela, está bem ruma lá, a aula em pudil na boa. Muito bem, obrigado mano Mutaro. Não pensa como é cura bem, né? Ok, minha dúvida é sobre cor de bandeira, não cachigala. Lá que não para nele, no artigo 15, que artigo 16 tem o símbolo nacional da república. E assim que está fazendo, na seriado, você vai ter na sabura, vou fichar agora. Logo de não tem a ânsia de bem continuar, não continuar nos símbolos nacional. Que logo preocupa, o pergunta não cachigala na próxima semana, terça-feira, e primeiro que não abre aquele, e na cedo, artigo 16. Artigo 16 da antiga Constituição, e fala de educação, mas ali a nós não fala de símbolo nacional da República de Guiné-Bissau. A partir dali, não olha bandeira, hino, arma, mancana tira sabura dela. Não acaba no artigo 15, de preâmbulo artigo 15, quem que tem dúvida? Obrigado, Massalio. Artigo 14, que tem dúvida, quem Balde? Artigo 14. Artigo 14 fala assim. Ouve só. Artigo 14 fala papel e instituição de Forças Armadas. No artigo, e fala de Forças Armadas são um instrumento de libertação nacional. Eu não estou de acordo. Digo, mas não por riba aqui populismo de PGC. O PGC é libertador da Guiné-Bissau. Não. E Forças Armadas que libertam no terra. E para além de libertar a terra, eles também instituição primordial, quer dizer, a primeira instituição que deve lutar para a defesa de nossa nação. E para além de que ela também convido para defender nossa independência, para que o país de fora saia e bem cair na guerra. Para além de convido também de só nossa independência e também sua nossa soberania e integridade territorial, ele que tem que estar fiscalizar tudo nossa soberania e nossa integridade territorial. E também tem que estar tendo colaboração estreita com serviços nacionais, especificamente para poder garantir manutenção de segurança interna e suma de ordem pública. Quer dizer, se a polícia de ordem pública precisa de alimentos para poder ajudar eles, ele tem que estar bem, Forças Armadas. Ele que mandou nota como, e tem, eu já no menino, ele está falando como a PM está prendendo polícias. E nessa circunstância, porque realmente ele está sobre que outras forças. Nesse segundo ponto, ele fala, dever cívico e honra de membros das Forças Armadas participativamente na tarefa de reconstrução nacional. Quer dizer, Forças Armadas, e que só pensa como não deve se sentar na quartel. Não, eles também devem matar na reconstrução nacional. Isso quer dizer como, por exemplo, ele tem matérias, ele tem mecânicos, ele tem engenheiros, que é por ajudar na construção de estradas, na abertura de via, na limpeza de cidade, na construção de mesquitas, na construção de igrejas, na construção, e por bater, realmente entrar na que está falando de contrato público, e poder entrar para concorrer, para poder ganhar qualquer contrato para fazer construção de espaço, por exemplo, de estrada, assim também uma labor de blanha, porque nunca deve pensar só nas coisas normais. Então, é base nesse terceiro ponto de falar, Forças Armadas têm que obedecer órgãos de soberania competentes na termos de Constituição e de lei. Quem é órgão de soberania? O próprio, as Forças Armadas têm que estar respeitando aquelas. Mas esse respeito tem que trabalhar mediante a lei. E que deve ser também fora de lei. Para que ser o que na graça. Quer dizer, não está falando crioulo, bari, palha. E melhor tudo que aqueles não fazem tem que estar dentro da lei. E nesse quarto ponto, ele fala, Forças Armadas são, e a partidário. Eles se boca que está no partido. E se alimentos nativos que podem exercer qualquer atividade política. Como é que bem falando ali, como de não tomar Constituição, comando militar muda a Constituição para pôr tudo para militares poder dominar a terra, para que a terra poder fazer, para poder encacificar, só mentira. Então, não fica para ali, não fala voz como a mim, não falava de canto de as. Nunca pude nunca bem ali, com vontade de mentira, para bem contar voz mentira. Então, para aquilo, não fica ali, vou tomar. Na pui você música que mais gosta dela na vida, pecava anta curti, na bribali terça-feira, não para no artigo 15, não continua no artigo 16. Tem no artigo 15, vou poder continuar a contar amanhã, tudo que ele diz como é PGC. Vamos falar, boss, na novo slogan que sai, alguém conta mentira o panhal, tá falando, boy, PGC, abo.
Se vinco conversa que cá está bem, eu estou falando lá, boi, pegue-se. Só é alma, se está conta mentira, se começa na rede conta mentira, alguém não passa, ela fala, oh, ela pegue-se lá. Bota mais música, vou ficar aquele. Muito obrigado de coração. A mim conta vos canto vias com a Milan, bem pensa, vou gosta, vou pôr só mais, não gosta, música, não gosta. Obrigado. Bota mais música, na ficha. Vamos ver esse remato que me muore. Obrigado. Tchau. Até terça-feira. Nos juntos.